Aproxime-se o que vai ser instituído no ministério dos acólitos. Presente. Amados ouvintes, sintonizados conosco, através da nossa rádio Imaculada FM de Formosa, internautas que nos seguem de diversos lugares, amados sacerdotes, nossos seminaristas, um cumprimento especial ao José Danilo, já com seus estudos concluídos, em estágio pastoral aqui nesta pequena e amada paróquia Nossa Senhora Aparecida do distrito de Bezerra. Um cumprimento especial aos seus amados pais, seu José e a Dona Maria e os demais familiares. O Evangelho de São Marcos, que estamos lendo durante esse tempo, nos apresenta os grandes milagres de nosso Senhor. E nesse 12º domingo do tempo comum, o evangelista nos conta um milagre extraordinário de Jesus. Cristo interfere no vento e no mar. O vento que causava ondas encarpeladas que colocavam em risco a vida dos apóstolos e de nosso Senhor, que atravessava o lago de Tiberíades, que a gente não sabe se é lago, se é mar. O certo é que aquele lago tem cerca de 11, 12 quilômetros de largura, não é pequeno. É um lugar no meio das montanhas da Terra Santa, aquele deserto, em que de uma hora para outra aparece uma ventania e o mar se agita e os pescadores passam grandes apuros. Eles haviam terminado a missão naquela tarde e começaram a atravessar o lago. Jesus dormia no barco, tinha um travesseiro. E de repente as ondas começaram a se levantar, a ventania, aquela embarcação tão frágil. Naquele tempo não tinha salvas-vidas e era comum as pessoas morrerem. Os apóstolos gritam por Jesus. E eles ficam assustados porque Jesus dorme no meio da tempestade. O Senhor para o vento, pede silêncio ao mar e calmaria e tudo passa. E os apóstolos, assustados, perguntam: mas quem é este que para o vento e acalma o mar? E Jesus os censuram na sua pequena fé. Cristo questiona a pequena fé e os exorta a que tenha realmente uma fé que nós poderíamos chamar de confiança. O crente, a
pessoa que crê precisa confiar. Deus vem em nosso auxílio. Deus cuida de nós. Deus zela daqueles que têm fé. Veja a primeira leitura. Esta grande parábola sapiencial sobre Jó. Os filhos de Jó foram todos mortos numa tempestade. E ele não perdeu a fé. Questionou Deus, mas não perdeu a fé. Superou aquela grande dor que veio sobre ele. O salmo que nós lemos, Salmo 106, na missa de hoje, é um salmo também que conta a experiência do povo de Israel no mar, buscando os comércios, as especiarias, e o salmista conta dos pavores do mar, as tempestades e as intervenções de Javé, de Deus, na vida daqueles que enfrentam grandes perigos. O mar é muito bonito, mas o mar também é pavoroso, engole as vidas, destrói as embarcações, faz sofrer as pessoas, quantas e quantas milhares de pessoas que foram tragadas pelo mar, pelas ondas revoltas, pelas ventanias, pelas tempestades terríveis que ocorrem em alto mar. Meus irmãos, nós estamos nesse grande mar da vida. Todos nós caminhamos presurosos em meio de grandes tempestades. Vivemos esses tempos difíceis em que a tempestade do pecado, as tentações do demônio, são como que ondas revoltas que querem nos sucumbir a família, destruir a inocência das nossas crianças, estragar os nossos jovens, tornando-os maliciosos. É um tempo difícil que a gente vê perfeitamente os sinais do falso profeta no mundo. São tantos agentes do falso profeta que quer preparar o caminho para o anticristo, para o antirreino, para o antideus. E nós às vezes vivemos folgados, despreocupados com a vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus, e deixamos as coisas muito assoltas na nossa vida. E o inimigo vai joeirando a horta da nossa fé, nos estragando a partir de dentro, assim como a nova ordem mundial, essa ideologia famigerada, que há mais de um século vem se preparando para golpear a fé cristã no mundo. Ela vai entrando dentro de nós, dentro da igreja, vai tirando o senso da responsabilidade das nossas vidas. E aqui nós precisamos reforçar, com as virtudes teologais, a nossa intimidade com Deus. O coração do cristão deve ser um sacrário, onde se ergue esse santuário da fé, do amor a Deus, da esperança. As virtudes teologais, elas nos ajudam no fortalecimento interior para vencermos as ondas fortes.
e as virtudes morais, elas nos ajudam a ter a nossa vida intimamente ligada à vida de Cristo, na vivência dele na nossa vida. Os tempos são cruéis, são difíceis, e a gente precisa submeter a nossa vontade à vontade de Deus e conquistar as vitórias de Cristo através da nossa confiança nele. Cristo é Deus. A tempestade acalmada por ele dá aos apóstolos a ciência de que ele é verdadeiramente Deus. É o Criador. Porque Cristo age com o Pai na obra da criação. Cristo tem poder. Nos recordamos de Santo Atanásio, no início da igreja, no Oriente, combatendo aquela terrível e famigerada heresia do arianismo, que tinham Jesus como uma criatura evoluída, mas não como divindade. É o perigo dos nossos tempos. Um Cristo ideológico, um Cristo que é modelo de apenas uma profecia social, um Cristo que não incomoda a alma, um Cristo para cuidar das coisas passageiras. Não, o nosso Cristo é Deus, Deus feito homem, encarnado no seio da Virgem Maria, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o nosso Deus que nos salva, que nos tira das tempestades. O que é a pandemia diante de Cristo? É nada. Ah, mas os que morreram, a gente lamenta e sofre pelas mortes, mas importa morrer em Cristo. Daí que o cristão verdadeiro não teme. O cristão verdadeiro não dogmatiza as coisas do mundo, não submete a sua vontade às vontades deste mundo, mas a Cristo, a única razão de ser da nossa vida. É interessante, prezados irmãos, que a partir do momento que a gente vai crescendo, vai vencendo as dificuldades, a velhice vai chegando, a gente vai entendendo o que é o poder de Jesus, o amor dele por nós. Não podemos desanimar. Nós somos cristãos, filhos da coragem, não do medo. E Cristo é tudo na nossa vida. E nosso Senhor necessita de nós, necessita de homens, de mulheres, para testemunhar o amor dele no mundo e na igreja, para que muitos creiam. Nós vivemos uma escuridão, um tempo esquisito, estranho, mas para os que creem é um tempo de esperança. O demônio tem ganhado almas para o inferno, mas a igreja também tem ganhado muitas almas para Deus, através da missa, da confissão, do trabalho dos sacerdotes. Hoje nós vamos conferir este ministério do acolitato ao nosso seminarista Danilo. É uma etapa para chegar ao diaconato e depois ao presbiterato. Como a igreja precisa de homens sábios, santos, cheios do Espírito Santo. E este tempo, Danilo, que falta para a sua ordenação sacerdotal, é um tempo fecundo. O seu trabalho aqui nessa comunidade com o Padre Keyson,
esse tempo que Deus está te ensinando a amar o povo, a ter fome de almas para Deus. É um tempo de testemunho, de oração, de humildade, de espera e de grande beleza para a sua alma. É um tempo de deixar Deus esmerilar a sua alma, dar brilho a essa alma, porque o sacerdote precisa ser um luzeiro de Cristo no mundo. A igreja precisa de padres santos, não de padres que querem buscar fama e pregar a si mesmo. O padre deve ser como um João Batista, que desaparece às vezes atrás dos seus paramentos, para que o esplendor do ressuscitado possa cintilar nos olhos da nossa assembleia, que é a igreja. O sacerdote é chamado a ser o homem da humildade, da pobreza, da entrega total a Deus, o homem da cruz. E a gente precisa preparar, querido seminarista, porque a gente não sabe o que virá para a igreja no futuro. A gente não sabe. A gente sente que alguma coisa está sendo preparada para atacar a obra de Deus. A gente sente isso. O anticristo está solto, ele está furioso. E ele quer arrastar as almas para o abismo. Esse mar revolto, perigoso, representa esse grande abismo. O abismo da morte espiritual, o abismo do pecado, que todos nós precisamos correr dele e pedir sempre a graça divina para nos ajudar a atravessar esse tempo sem perder as nossas vidas nas mãos do mal. Que a Santíssima Virgem Maria, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, te ajude, meu filho, a se preparar bem para o seu sacerdócio. Conte com a oração do seu José, da Dona Maria, seus pais, que na simplicidade deles deve também te acompanhar com profundas orações. Seus colegas seminaristas, os nossos sacerdotes e o nosso povo. Rezemos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que a nossa diocese cada vez mais cresça na fé, no amor e que nós tenhamos um clero abençoado e um povo profundamente santificado sob o olhar da Santíssima Virgem, a Imaculada.